Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Nós vamos iniciar nossa segunda aula agora dedicada a explorar um dos temas mais fascinantes e transformadores do desenvolvimento humano, que é a inteligência emocional e a autogestão. Então veja, se na primeira conversa, na nossa primeira aula, nós mapeamos o território amplo aí das soft skills. Hoje a gente se aprofunda no que pode ser considerada a pedra angular, o alicerce fundamental sobre o qual todas as outras competências socioemocionais se constroem, que é a inteligência emocional. Vamos entender que em um mundo profissional cada vez mais complexo, né, onde a capacidade, né, técnica não é mais um diferencial, a diferenciação do profissional ela ocorre, na realidade, nas dimensões humanas mais profundas. E aí, a inteligência emocional, ela emerge não como somente, né, um diferencial competitivo, mas também como uma condição básica de sobrevivência e prosperidade. Só para ter ideia, tá? Pesquisas contemporâneas, né, nas neurociências, e na psicologia organizacional demonstra, né, de maneira incontestável que profissionais emocionalmente inteligentes eles apresentam um desempenho, né, significativamente superior em praticamente todas as métricas relevantes para os profissionais, desde a qualidade da tomada de decisão até a capacidade de liderança, né? Desde a resiliência diante as adversidades até a construção de redes de colaborações ou de colaboração efetivas. Mais importante ainda, tá? Esses benefícios eles se estendem para além do domínio profissional, permeando na realidade todas as esferas da vida e contribuindo para que é, nós possamos, né, ter um florescimento do humano integral. A gente vai depois detalhar mais isso. Tá? Mas antes de a gente avançar, eu gostaria de abordar, né, um equívoco muito comum. Tá? A inteligência emocional não se trata de controlar ou suprimir, né, emoções, né, como se nós fôssemos aí condutores tentando aí domar cavalos selvagens. Essa visão mecanicista e repressiva sobre inteligência emocional já foi amplamente superada por uma compreensão mais sofisticada e ecológica, né? As emoções, elas são, na realidade, informações valiosas, sistemas de orientação que, né, precisam, na realidade, serem, né, observados. Né? Então, veja, o desenvolvimento da inteligência emocional consiste, portanto, em aprender a executar, né, e escutar, na realidade, as mensagens internas, né, com curiosidade e respeito, discernindo seus significados contextuais e escolhendo respostas construtivas, né, para que a gente não reaja sempre de forma automática, ok? Então veja, quando a gente fala em gerir emoções, significa, né, na realidade, em se auto-observar e entender essas emoções. Então, nossa jornada de hoje, ela está estruturada em três movimentos que se conectam. Primeiro, a gente precisa compreender os fundamentos teóricos da inteligência emocional através, né, do seu modelo de 5 pilares.
Depois, nós precisamos explorar as técnicas práticas de autogestão emocional que podem ser imediatamente incorporadas em seu repertório comportamental. E um terceiro movimento, tá, que a gente precisa, né, realizar e se engajar na realidade em exercícios de aplicação que vão transformar os conceitos abstratos que a gente vai ter acesso em competências tangíveis, ok? Então, essa progressão do teórico ao prático, ela foi desenhada, né, para garantir que cada um de nós possamos sair da nossa aula de hoje não apenas com conhecimento, mas com a capacidade real de transformar, né, a nossa relação com o universo emocional. Então eu convido você, tá? Ou se tiver mais gente aqui comigo, né? Eu convido vocês a abraçarem essa exploração, né, sobre emoção com coragem, tá? O território emocional pode às vezes parecer muitas vezes desconfortável ou ameaçador, tá? Especialmente em uma cultura como a nossa que privilegia, sabe, é, a racionalidade, e esquece o emocional. Mas precisamente, tá, essa interação entre razão e emoção que reside a nossa humanidade mais plena e o nosso potencial mais elevado. Então, que nós possamos, né, nos aventurar juntos nessa descoberta com a mente aberta, com o coração aberto, né, para que a gente possa se moldar em uma existência mais consciente e significativa, ok? Agora, vamos, né, estabelecer objetivos claros, tá? Então, os 4 objetivos principais aqui da nossa aula, do nosso encontro, tá? Representam, tá? Muito mais do que tópicos é, a serem abordados, tá? Eles, na realidade, vão nortear aí, né, a nossa jornada transformacional, que vai desde a compreensão conceitual até a aplicação prática deste autoconhecimento, né, até o desenvolvimento aí, de algumas capacidades que são importantes para nós. Então, cada objetivo ele foi aí, né, construído com cuidado. Então, nosso primeiro objetivo é compreender os 5 pilares da inteligência emocional. Tá? Vai muito além de memorizar uma lista. Trata-se, na realidade, de internalizar uma arquitetura mental que nos permita navegar, né, nesse complexo território das emoções humanas. Então, esses 5 pilares aí, que foram popularizados no ambiente de trabalho, né, eles vão ajudar, né, a gente se desenvolver de forma equilibrada. Outro ponto importante, né, um outro objetivo é identificar, né, as nossas próprias emoções. Né? Pode parecer até desconfortável, né, no primeiro momento, né? Mas a realidade é que, como revelam inúmeros estudos em psicologia, a maioria de nós opera com um repertório limitado da nossa consciência emocional, né? Frequentemente reduzindo aí, né, experiências emocionais complexas, né, em rótulos genéricos, né? Ah, eu estou estressado, eu estou chateado. Então, na realidade, né, desenvolver a capacidade de identificar emoções com precisão, tá? Ela é muito importante, né, para que a gente possa, né, nos entender de uma forma muito mais profunda do que simplesmente acreditar que está estressado, né, que está chateado, ok? E nosso terceiro objetivo aqui é aplicar algumas técnicas também de autogestão. Ah, porque essas técnicas representam aí a ponte entre o conhecimento e a ação. É o que eu falo, do que adianta compreender a teoria, de identificar as emoções, de entender o que é inteligência emocional, se a gente não tiver aí, né, alguns elementos
práticos, né, para colocar toda essa teoria, né, a nosso favor, no nosso dia a dia. E o último objetivo aqui é desenvolver maior empatia. A empatia, frequentemente, ela é mal compreendida como uma simples simpatia. Confundimos, às vezes, né? Empatia com simpatia ou em concordar, né? Pura e simplesmente com alguém. Na realidade, empatia na verdade, ela é muito mais sofisticada, né? É a capacidade de compreender o mundo interior, de uma outra pessoa a partir de uma perspectiva única. Então, esses 4 objetivos aqui, né, interligados, eles formam aí um mapa completo para o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, nós começamos com a compreensão conceitual, avançamos para o autoconhecimento aplicado, desenvolvemos aí algumas capacidades, né, de regulação e expandimos nossa consciência para incluir o mundo emocional dos outros. E aí, ao final dessa jornada, a gente vai conseguir ter um conhecimento, né, não apenas um conhecimento, né, sobre inteligência emocional, mas também, né, vamos ter aí elementos para que possamos, né, nos tornar arquitetos e arquitetas, das nossas experiências emocionais, ok? Prosseguindo então, ao adentrarmos agora, vamos começar aí, na parte conceitual, tá? Então, já que a gente vai para a parte conceitual de inteligência emocional, é fundamental a gente estabelecer uma compreensão rica e multidimensional sobre o que realmente significa inteligência emocional. Longe de ser aí um conceito simplista, a inteligência emocional, ela representa uma constelação integrada de capacidades que envolvem perceber, processar, compreender e gerenciar informações de natureza emocional, tanto aquelas que emergem, né, do nosso mundo interior, quanto aquela que nós percebemos dos outros. Então, a definição de inteligência, né, emocional, ela está aqui então organizada em 4 capacidades que se relacionam, né, e oferece um ponto de partida valioso, né, mas cada um desses componentes, tá, vai merecer uma exploração aprofundada para revelar aí os seus detalhes. Então, a primeira capacidade aí que se conecta à compreensão do conceito de inteligência emocional é que inteligência emocional é a capacidade de reconhecer as próprias emoções, né? Isso, na realidade, reconhecer as próprias emoções, constitui aí no alicerce fundamental sobre o qual todas as outras dimensões da inteligência emocional se constroem. Essa competência, conhecer as próprias emoções, essa competência vai muito além de simplesmente saber que nós estamos sentindo algo. Ela envolve desenvolver uma atenção sutil e contínua aos nossos estados emocionais em tempo real, percebendo aí, né, os detalhes das nossas emoções, as intensidades, né, as mudanças, né, de estados emocionais. Os neurocientistas referem-se a essa capacidade de reconhecer as emoções como a percepção dos sinais internos do corpo. Tá? Então, veja, desenvolver este reconhecimento de emoções requer que a gente se torne observadores e observadoras curiosas da nossa própria experiência interior, notando como diferentes emoções se manifestam através de sensações físicas específicas e padrões de pensamento, né, característicos, né? E também como essas emoções se manifestam através de impulsos e ações, né, que a gente tem. Então, veja, a pesquisa de neurocientistas demonstra que indivíduos com alta capacidade de reconhecer suas próprias emoções, esses indivíduos eles exibem maior coerência entre seus
relatos verbais, isto é, entre aquilo que fala e aquilo, né, que ele coloca em ação. Traduzindo tudo isso, né? O indivíduo que tem a capacidade de reconhecer as suas próprias emoções tem maior equilíbrio, entre o que sente e o que faz. Uma segunda capacidade é entender a emoção dos outros. Porque essa competência de entender as emoções do outro e faz parte do conceito, né, abrange o conceito de inteligência emocional, tá? Essa competência envolve a leitura, né, precisa das pistas emocionais presentes na linguagem corporal, na entonação de voz, na expressão facial de outras pessoas. Então veja, a psicologia evolucionária ela sugere que nós possamos desenvolver sistemas neurais especializados, né, que nos permita simular internamente os estados emocionais que observamos nos outros, criando assim uma ponte de compreensão experiencial. Então veja, no contexto profissional, essa capacidade de entender as emoções dos outros permite que os líderes percebam o clima emocional das suas equipes, essa capacidade de entender as emoções dos outros permite que os negociadores identifiquem preocupações não verbalizadas, né, que os colegas, né, oferecem através da sua linguagem corporal. Então veja, o desenvolvimento da competência de entender as emoções dos outros requer que a gente cultive, né, uma atenção no outro. E isso vai nos ajudar. Isso vai nos ajudar a se relacionar, obviamente, melhor. E a terceira capacidade que se conecta ao conceito de inteligência emocional é a capacidade de gerenciar as próprias emoções de forma construtiva. Talvez essa capacidade, né, que se conecta aí ao que é inteligência emocional, representa, essa capacidade pode representar o aspecto mais desafiador e relevante da inteligência emocional. Por quê? Porque essa competência, né, de usar as emoções, né, de forma construtiva, essa competência, não se trata de você suprimir, né, ou controlar de forma rígida as emoções, mas sim de você regular de forma inteligente as suas expressões, né? A intensidade como você externaliza as emoções. Então veja, a neurociência ela revela que esse processo de usar as emoções de forma construtiva envolve circuitos complexos da nossa mente. Então veja, desenvolver essa capacidade significa ampliar, né, o espaço entre estímulo e resposta, criando aí uma pausa reflexiva onde podemos escolher de forma consciente como expressar nossas emoções de maneira construtiva. Em contextos profissionais de alta pressão, que os profissionais são pressionados por resultado, em contextos profissionais, esta competência de usar as emoções de forma construtiva, ela se manifesta como a capacidade de manter a calma sob estresse, de responder às críticas com curiosidade, sem ficar na defensiva. Essa capacidade de usar as emoções de forma construtiva no ambiente profissional significa expressar a sua opinião sem criar conflitos desnecessários. Tá? Então veja, tudo isso, né, significa que a inteligência emocional, né, no ambiente de trabalho vai te auxiliar a entender diferentes visões, do ambiente em que você está inserido. Tá? Então não significa, quando a gente fala inteligência emocional, reconhecer as emoções, gerenciar as emoções, não significa que você vai se reprimir. Tá? Significa que você
entendendo as suas emoções, entendendo por que você está agindo, ou melhor, entendendo, né, aquele sentimento, né, e entendendo, né, o porquê, né, que foi gerado aquele sentimento, você consiga, tendo inteligência emocional, refletir e agir de uma forma mais coerente, mais inteligente. Né? Então veja, no ambiente profissional, contemporâneo, onde a automação, ela vai assumindo aí as tarefas de diversos profissionais, né? Trabalhar a sua inteligência emocional vai contribuir não só para o seu desenvolvimento profissional, mas para o seu desenvolvimento também humano. E isso acaba contribuindo para as empresas, que terá um profissional que sabe trabalhar em equipe, que sabe, né, se posicionar de forma assertiva, de forma ética, né? Então veja, na medida que eu começo a compreender os conceitos da inteligência emocional, eu quero agora começar a explorar com você os 5 pilares da inteligência emocional, que representam muito mais do que uma lista de competências. Esses 5 pilares, eles formam um sistema dinâmico, né, e interconectado, onde cada elemento influencia e é influenciado pelos outros, criando uma arquitetura completa para o funcionamento emocional inteligente. Então veja, compreender profundamente cada pilar e como eles se relacionam é essencial para um desenvolvimento equilibrado e sustentável da inteligência emocional, evitando assim armadilhas, né, ou a armadilha de focar excessivamente em uma dimensão da inteligência emocional, enquanto nós negligenciamos outras dimensões igualmente importantes. Então, quais são os 5 pilares aí, né, para a gente construir, né, a nossa inteligência emocional, né, e ser aí, né, na medida que a gente compreende esses 5 elementos, e ser aí, né, um ser humano mais equilibrado e sustentável, né, emocionalmente falando. Então, o primeiro pilar é a autoconsciência, que serve como fundamento de todo, né, o edifício da inteligência emocional. Essa competência, ela envolve muito mais que simplesmente saber o que nós estamos sentindo. Trata-se de desenvolver, né, um conhecimento contínuo sobre nossos estados emocionais, padrões de reação, gatilhos emocionais e a maneira como nossas emoções influenciam nossos pensamentos, decisões e comportamentos. Pessoas com alta consciência emocional, elas possuem aí um painel de controle interno bem calibrado que lhes permite monitorar suas frustrações emocionais em tempo real, reconhecendo quando uma emoção está começando a se intensificar, né? Ou quanto determinada situação está ativando padrões emocionais aprendidos no passado. Essa consciência refinada, ela permite que as pessoas, os profissionais, respondam a situações a partir de escolhas conscientes, né? E de reações também, né? Conscientes. Então, veja, a autoconsciência também vai incluir um entendimento realista como nossas emoções afetam os outros. Percebendo, por exemplo, que nossa ansiedade pode estar contaminando o clima da equipe e que o nosso entusiasmo pode estar inspirando, pode, né, inspirar, na realidade, os nossos colegas. O segundo pilar fundamental, né, de uma inteligência emocional é o autocontrole. O autocontrole constrói-se diretamente sobre a autoconsciência, representando aí a capacidade de gerenciar efetivamente nossos impulsos e reações emocionais. É crucial distinguir autocontrole, tá? Existe uma diferença entre autocontrole de repressão emocional. Enquanto que a repressão emocional envolve negar, né, as emoções,
O autocontrole autêntico envolve reconhecer as nossas emoções e escolher de forma consciente como expressá-las. Essa competência, né, de autocontrole se manifesta na capacidade, tá, da gente, muitas vezes, adiar gratificações imediatas em prol aos nossos, a favor dos nossos objetivos de longo prazo, de manter a calma sob pressão, de pensar antes de falar, tá? E muitas vezes em situações carregadas de muita emoção, né? E também autocontrole significa se recuperar rapidamente de contratempos emocionais. Então veja, o desenvolvimento do autocontrole está intimamente ligado, né, à regulação do sistema nervoso. Então, na medida que você aprende a acalmar o teu corpo, né, na medida que você detecta sinais, né, de agitação, e existem técnicas como respiração, né, você começa também a ter um autocontrole maior. Então, veja, a autoconsciência das nossas emoções leva ao autocontrole. Porque você analisa as suas emoções e expressa isso de uma forma mais equilibrada. O terceiro pilar da inteligência emocional é a motivação. A motivação, ela se conecta, aliás, a motivação conecta o mundo emocional que a gente tem ao nosso propósito. Então, veja, pessoas emocionalmente inteligentes utilizam suas emoções como combustível para perseguir objetivos de vida, demonstrando, né, nessa busca por objetivo, resiliência diante aos obstáculos, mantendo foco nas metas de longo prazo, mesmo quando existem frustrações, né, frustrações temporárias. Então, veja, esse pilar motivação envolve a sua capacidade de gerar estados emocionais que vão sustentar a persistência. Como assim gerar estados emocionais? É importante você gerar estados emocionais como otimismo, esperança, determinação. Então veja, enquanto se gerencia emoções, né, nós podemos, nesse gerenciamento de emoções, encontrar elementos que nos motivem. Né? Então a motivação emocionalmente inteligente, ela é diferente da motivação por recompensa externa. A motivação interna, ela surge, né, baseado em valores internos, em propósitos, né, aliás, em propósito de vida que você estabeleceu para você. Enquanto que a emoção externa, ela vem de algo que muitas vezes é passageiro. Ganhei uma premiação. Aliás, o fato de eu ganhar uma premiação, né, em dinheiro pode me motivar, é um fator externo. Mas você vai gastar aquele dinheiro. E aí? E se não tiver mais dinheiro, você não vai se motivar? Então você precisa, né, trabalhar, também fatores emocionais que te motivem. E o quarto pilar aí da inteligência emocional é a empatia. A empatia, ela vai além de simplesmente se colocar no lugar do outro. Envolve a sua capacidade de perceber, compreender, né, e responder de forma e agir de forma adequada às emoções das outras pessoas. Entende? Então muita gente acredita que a empatia é só se colocar no lugar do outro. Não. Olha que legal. Na medida que eu compreendo, ter autoconsciência para compreender as minhas emoções, com isso eu vou ter autocontrole, com isso eu vou reconhecer emoções que me motivem, eu estou me conhecendo, eu vou trabalhar também a empatia, que é reconhecer, conhecer a emoção do outro e agir, né, de uma forma equilibrada também em relação à emoção do outro. Então veja, em contextos profissionais, a empatia vai permitir que os líderes compreendam as preocupações da sua equipe, que os profissionais, por exemplo, os profissionais de venda percebam as necessidades emocionais dos clientes. Né? A empatia permite que os colegas possam oferecer suporte apropriado para um outro colega em momentos de dificuldade. Né? E o quinto pilar da inteligência emocional é a habilidade social.
tá? As habilidades sociais, que representa a aplicação prática de todos os outros pilares, né? Só que agora, né, na esfera relacional. Vamos entender. Essa competência de habilidades sociais, ela envolve a capacidade de construir relacionamentos positivos, né, de se comunicar de forma clara, efetiva, né, influenciar os outros, gerenciar os conflitos e trabalhar de forma colaborativa. Pessoas com habilidades sociais bem desenvolvidas, elas demonstram a capacidade de se adaptar, né, a diferentes cenários, a diferentes públicos, a diferentes culturas. Então, veja, a interconexão, né, entre todos esses pilares é fundamental. Isso forma as bases da inteligência emocional. Né? Então, por exemplo, a autoconsciência permite o autocontrole, né? O autocontrole sustenta a motivação, que é amplificada pela empatia, que por sua vez fundamenta as habilidades sociais. Olha como que esses pilares eles se relacionam, né? E sustentam a nossa inteligência emocional sadia. Então, novamente, a autoconsciência permite o autocontrole, que sustenta a motivação, que a motivação é amplificada pela empatia, que por sua vez, né, fundamenta as suas habilidades sociais. Aí, o que acaba acontecendo? Como esses pilares eles se conectam, o desequilíbrio, né, por exemplo, de um deles acaba impactando no outro. Então, por exemplo, se eu não tenho autoconsciência, isso pode me gerar descontrole emocional, né? Que pode me desmotivar. Eu desmotivado posso não ter empatia com o próximo, né? E por consequência não vou ter uma boa relação social. Então, o desenvolvimento harmonioso de todos esses 5 pilares, ele cria as condições, para uma inteligência emocional integral que se manifesta tanto no sucesso profissional quanto no bem-estar social. Ok? Agora, na medida que eu tenho uma compreensão teórica aí, da inteligência emocional, dos pilares que sustentam aí a nossa inteligência emocional, existem técnicas de autogestão emocional. As técnicas de autogestão emocional, elas constituem, tá, um repertório essencial, né? Elas são ferramentas que nos permite, né, traduzir um monte de conceito abstrato em capacidade comportamental prática. Então, cada uma dessas técnicas aqui, ela foi selecionada para compartilhar com você com base em evidências científicas, tá? E também, né, essas técnicas elas foram selecionadas, né, porque elas também podem ser aplicadas não só na sua vida pessoal, mas também no ambiente profissional, ok? Vamos começar aí a falar de alguma dessas técnicas. Uma delas, para autogestão emocional, para gerenciar suas emoções, tá? É a respiração consciente. Tá? A respiração consciente vai muito além de um simples exercício de relaxamento. Essa prática ela é muito importante, né? Por quê? Porque ela impacta na nossa fisiologia, na reação do nosso corpo, tá? Quando internamente a gente está tendo emoções intensas. Então, por exemplo, quando a gente experimenta aí emoções intensas como ansiedade, raiva, nosso sistema nervoso ele é ativado, resultando muitas vezes numa respiração acelerada, sabe? Ou uma respiração superficial, ok? Olha como que as emoções elas vão, né, e se manifestam no nosso corpo, tá? Então, nós podemos mudar esse estado emocional de estresse, né, de ansiedade,
de raiva, né, através de uma respiração consciente. Tá? Mas, ô Igor, por que é importante aí, né, essa respiração consciente? Porque no ambiente profissional, dominar essa técnica permite que a gente crie uma pausa entre um estímulo emocional e uma resposta, um estímulo emocional, né, intenso, a uma resposta por impulso. Então, na medida que eu me observo, eu vejo que eu estou tendo emoções como raiva, ansiedade, eu identificando isso, eu começo a respirar de forma consciente, prestando atenção na minha respiração, ok? Quando eu observo, eu entro num estado de mais tranquilidade e acabo não reagindo por impulso. E com isso, muitas vezes, né, prejudicando, né, o meu desempenho profissional, porque eu agi, né, muitas vezes por impulso. Outra técnica é a identificação emocional, que muitas vezes é negligenciada. Né? Como que funciona essa técnica de identificação emocional? Tá? Quando né, você identifica um sentimento, é legal você atribuir mentalmente o nome a ele. Tá? Essa prática, na realidade, cultiva o que os psicológicos chamam de distância psicológica, que é a capacidade de observar emoções de uma certa perspectiva, tá? Para tentar entendê-las de uma forma mais equilibrada. Como que funciona isso? Durante o dia a dia, você vai começar a observar as suas emoções e atribuir um nome para essa emoção. Então, por exemplo, tô sentindo uma respiração mais acelerada, mais superficial, né? Tô vendo que eu estou no estado ansioso, estou vendo que eu estou com raiva, estou vendo que eu estou com um sentimento de frustração, estou analisando, né, que eu estou chateado. Aí, olha só, é um exercício. Tá, por que eu estou frustrado? Por que eu estou chateado? Por que eu estou com esse sentimento de raiva? O que me levou a esse sentimento? Por que eu estou me deixando me levar por esse sentimento? Na medida que você começa a, né, ter essa pausa reflexiva, você começa a se entender e começa a não agir por impulso. Olha que legal. E a gente esquece muitas vezes de se observar. A gente vai se deixando levar. Por quê? Porque até então você não tinha acesso, né, a essas técnicas. Agora você está começando a criar aí um conjunto de ferramentas que pode ajudar, você a gerenciar suas emoções. E uma coisa legal também, o diário emocional. Eu particularmente tenho um diário, eu tenho um diário. No final, né, antes de deitar, antes de dormir, eu registro como foi meu dia, né? Eu registro os momentos que eu tive, né, de alegria, de felicidade, né? Eu registro os momentos, né, que eu tive de raiva, frustração, né? Momentos, né, que emocionalmente eu senti algo. E normalmente, né, uma vez na semana, eu leio o meu diário para entender como foi os meus dias como um todo. E é muito legal que quando você lê, né, o seu diário, né, você vai começar a refletir, o que te leva a uma pausa reflexiva. E aí você começa a entender os contextos que te felicitam, os contextos que te enfurecem, né, os contextos, né, que te geram angústia, te geram tristeza. E aí você começa a observar que muitas vezes, né, você se deixou levar sem um grande motivo, é, um grande motivo, né, que tem a ver com seus objetivos de vida. Muitas vezes a gente se deixa levar, a gente vai, né, não se
observando, mas quando a gente se observa, a gente começa a entender que, pô, eu tive essa reação, mas isso me ajuda em quê? Isso faz com que eu me aproxime dos meus objetivos? Isso me faz com que eu me desenvolva e melhore como ser humano? Você começa, quando você tem um diário emocional, um diário aí, né? Você registra o seu dia a dia, suas emoções, né? Você começa a ter reflexões, e aí, quando você começa a ter essas reflexões, você também começa a se perdoar. Puxa, eu agi dessa forma por bobagem, não há motivo, né, de eu me penalizar, né? Da próxima vez que eu estiver naquele contexto, eu vou agir de uma outra forma. Você começa a trabalhar, né, o auto perdão. Olha como é legal você ter essas técnicas a seu favor. E outra, quando você começa a identificar estados emocionais, você começa a ter o hábito de ter o diário, você começa a refletir sobre o seu diário, você está se conhecendo e diante de situações no dia a dia, você vai começar a contar até 10 antes de agir. Já ouviu falar disso? Você começa a ter uma percepção tão forte de você mesmo, das suas emoções, que a hora que você está num estado de fúria, num estado de tristeza, você para, pensa, se observa, conta até 10 antes de reagir, e quando vê, você já está num outro estado emocional. Então, tenta usar essas técnicas ao seu favor, por quê? Na medida que eu trabalho a inteligência emocional, que eu uso técnicas a meu favor, o que vai acontecer? Eu melhoro os meus relacionamentos, né? E detalhe, eu melhoro os meus relacionamentos comigo mesmo e com o outro, né? Porque eu me conhecendo, eu também acabo conhecendo, né, o outro, porque ele também é um ser humano, né? Eu aumento a minha capacidade de liderança, porque eu passo a imagem de uma pessoa mais equilibrada. Eu reduzo o estresse, a ansiedade, porque eu começo a entender as minhas emoções e por que eu tenho aquelas emoções, né? E por que às vezes eu dou tanta bola, vamos dizer assim, né? Eu dou tanta atenção para emoções que foram geradas por situações que, se eu for analisar essa importância, né? Porque eu tenho um objetivo maior, olha que legal. A pessoa que trabalha em inteligência emocional, ela melhora a tomada de decisão, ela, por consequência, promove um ambiente mais harmonioso, né? E aumenta a sua realização profissional. Por quê? Porque você vê se desenvolvendo como ser humano, né? E aí, como eu disse há pouco, que nós temos várias ferramentas que ajudam a trabalhar a inteligência emocional, eu vou deixar para você uma atividade. Nunca se esqueça de fazer o download dos materiais de apoio, seja aí, né, o material de apoio ao aluno, seja as atividades propostas, tá? E eu quero que você faça aí o seu diário emocional, né? O objetivo dessa atividade, tá, é fazer com que você desenvolva aí, comece a refletir, né, sobre a autoconsciência emocional, ok? Então você vai registrar aí 3 situações emocionais que você teve aí nos últimos dias, ou nessa última semana, ok? Vai, né, identificar essas emoções, né, vai entender, né, a reação e o que você aprendeu com essas reações, ok? E se você se sentir confortável, você pode compartilhar toda essa análise, né, pode compartilhar o seu diário emocional com algum colega, ok? Mas não há necessidade, se você não se sentir confortável, de compartilhar aí, tá? O seu diário emocional, beleza? Ó, gerencie aí as suas emoções, tá? Não reprima emoções, tente entendê-las, né? Tente compreender as suas emoções para direcioná-las de uma forma assertiva, ok? Nós continuamos aqui, né, firme e forte com você, dentro agora, né, desse conteúdo aí, habilidades importantes para a sua vida, né, vida profissional, mas também pessoal. E eu te vejo no nosso próximo encontro, ok?
Professor Igor Assis por aqui. Que alegria!